Agora vamos dar uma olhada aqui, ó, na parte de ferramentas. Repara que aqui do lado, ó, você tem uma setinha para baixo. Toda ferramenta que tiver com uma setinha apontando para baixo, ela vai me mostrar que tem uma ferramenta a mais ali dentro. Então, ó, esse seletor de cores eu tenho uma ferramenta de medida também. Essa aqui eu tenho a clone, tenho a clonagem em perspectiva e tenho remendar. Então, todas elas que eu tenho essa setinha aqui, ela cria um grupo, tá? Eu coloquei essa parte de grupo aqui porque eu já conheço as ferramentas, mas com você eu vou fazer o seguinte, a gente vem aqui, ó, vem em editar, preferência, essa parte aqui de ferramenta vai estar aqui dentro, em caixas de ferramenta. Então aqui tem, ó, mostrar ferramentas em grupos. Você pode optar por fazer isso. Mas eu aconselho que agora, como você está começando, que você desmarque essa opção se estiver marcada no seu, tá? Ou se não tiver marcada, você não precisa marcar. Então você deixa assim, tá? Desmarcada. Por quê? Porque como você ainda não conhece todas as ferramentas, é bom a ferramenta estar aberta aqui para você conhecer ela. Olhar, ver qual é a diferença. Porque se está tudo agrupado, você só vê aquela primeira ali e não sabe das outras. Então fica mais fácil assim você ter esse conhecimento através dessa parte. Aqui, no início, são coisas que também. Isso aqui vem ativado, só que eu desmarquei, que é mostrar o logotipo. Ele mostra aqui em cima, tá vendo? As ferramentas. Só que isso gasta memória, então eu prefiro não mostrar. Esse aqui, exibir cor, de frente, cor de fundo. Essa parte aqui, ó, tá ativa. Se eu quisesse mostrar o pincel, eu colocaria aqui, tá vendo? Ele tá me mostrando aqui, ó, o que está ativo. A ponta do pincel, o degradê, e aqui é a textura, tá? Aqui é exibir a imagem. Então ele me mostra a imagem que eu estou trabalhando aqui, ó, tá vendo? Esse quadrado aqui é a imagem. Se eu tivesse outras imagens, ele me mostraria, eu poderia escolher qual a imagem que eu estou usando. Mais o quê? Mas eu costumo deixar marcado só isso aqui, para ficar com menos coisa aqui que eu não preciso, né? Então esse de cor eu deixo ali aberto. Eu podia até tirar, porque a cor está do outro lado ali, né? Mas eu prefiro deixar a cor aqui ativa. Aqui eu tenho todas as ferramentas que estão aqui. Se eu quisesse desativar, por exemplo, mover, que é essa aqui de cima, se eu desmarcar aqui o olhinho, ela vai sumir, tá vendo? Então aqui eu ativo todas. E aqui você vê que ela tem um grupo, ó. Se eu fechar o grupo inteiro dela, ela vai fazer sumir o mover e o alinhamento. Deixa eu voltar a aparecer, tá vendo? Aqui, ó, mover e alinhamento. Então, se você tiver alguma ferramenta que está com o olhinho fechado, aí é só você abrir e a ferramenta vai aparecer para você, tá? Então, isso é bom você ter ativo aí todas essas ferramentas. Passa rapidinho aqui só para você dar uma olhada, né? O recurso do sistema não mexe em nada aí. Quer dizer, você não precisa fazer nenhuma modificação, porque já está do padrão. Ele vai analisar o teu sistema e vai dar o melhor padrão para você. Gerenciamento de cores, também você não precisa mexer. Importar imagens. Aquele aqui no final, ele também já vem nesse padrão, então você não precisa mexer também. O bom do GIMP é que você não precisa fazer quase configuração nenhuma, tá? Esse fundo aqui você também não usa. Ele cria aqui umas paradas meio loucas, mas às vezes trava o programa, então convém não mexer. Só vem esse aqui usar o Opel CL, que é tipo um acelerador do hardware para poder trabalhar melhor, então você não precisa mexer. Opções de ferramenta. Aqui você pode dar uma mexida se você quiser, mas também não aconselho. Você está vendo que tem um pincel aqui, tem a dinâmica, aquele dinâmica dos pincéis, né? A textura e o degradê. Isso significa que eles estão dividindo aqui, ó, opção de pintura compartilhada entre ferramentas. Ou seja, esse pincel, vou colocar ele aqui, ó, com 64 pixels, o tamanho dele. Daqui dá para ver aqui embaixo, tá vendo o tamanho do pincel, ó? Deixa eu só para você ver aqui, ó. Olha o tamanho do pincel, tá vendo? Esse é o tamanho. Se eu aumentar aqui, ele fica, ó, gigantão. Então, quando eu mexo no tamanho aqui do pincel, essas ferramentas de pintura aqui, elas vão estar do mesmo tamanho. Então, por exemplo, esse pincel aqui, ó, essa ferramenta lápis, vai estar do mesmo tamanho, 76. Então, ele divide com as outras ferramentas o que eu uso aqui. Porque se eu estiver pintando uma imagem, fazendo uma coloração, alguma coisa,
Na hora que eu vou usar, trocar de pincel, eu não preciso ter que voltar a reformular ali o tamanho do pincel para aplicar a cor que eu tô trabalhando. Então fica mais fácil. Então esse pincel aqui ele já vem ativo, você não precisa mexer não. Aqui tá tudo. Salvar a opção da ferramenta ao sair. Eu não gosto disso, eu vou desmarcar aqui. Estava marcado até, eu vou desmarcar. Ele vai sair, ele vai ficar com a ferramenta padrão, né? Imagem padrão. Isso aqui é aquele que a gente fez, ó, a abertura, tá? Quando eu abri a imagem aqui. Você tem a opção aqui de escolher. Geralmente, quando eu vou fazer uma fotomontagem, eu escolho essa parte aqui, ó. É uma folha A3 com 300 ppi, né? Que é pixel por inch, né? Que é polegada. Então é ppi. Pode ver que todos são 300 aqui, ó, ppi, que geralmente é o que você trabalha como você vai imprimir. Pode reparar que é para impressão. Deixa eu ver se tem algum aqui que não seja. Tem, mas não mostra a configuração. 300 também. Aqui não tem outros que são mais baixos. Mas é aquilo que eu falei. Se você for fazer uma coisa para a internet, convém deixar aqui em 100. Tá? Mas se você acha que você vai criar uma coisa que vai usar na internet, mas você pode vir a imprimir, o ideal então é você salvar um em 100 e salve outro em 300, para poder depois você trabalhar essa imagem. Aqui eu já falei tudo com você, né? Aqui eu já tinha dito para você como é que fica. RGB, 8 bits, gama, sRGB. Então aqui você não precisa mudar nada. Aqui você pode colocar um comentário que você queira, que nem eu falei. Grade padrão também não precisa mexer, a gente quase não usa esse lance de grade. A interface aqui, o idioma, bota português do Brasil, se não tiver, né? Você modifica o idioma aí. Aqui são os tamanhos, né, da pré-visualização dos canais, então eu costumo deixar assim médio, pequeno e médio, né? Eu não gosto desses menus muito grandes e tal. Então aqui você não precisa mexer em muita coisa não. Interface. Aqui é bom você mexer, talvez, eu não sei como é que vai chegar o seu aí, mas eu estou usando esse Dark. Esse Dark é esse cinza mais escuro aqui, tá vendo? Então eu acho legal usar esse cinza mais escuro, porque quando você está criando uma imagem aqui, ele não interfere no seu olhar. Quando essa imagem tem uma outra cor, ele acaba interferindo. Eu vou mostrar aqui, ó, o Gray, que é um cinza um pouco mais claro. Tá vendo? Ele dá um pouquinho mais, ó, dá uma diferença, tá vendo? Na imagem que você está trabalhando. O olhar ele fica um pouco diferente. Aqui é light, ele é mais claro ainda, é um cinza mais claro. Tá vendo, ó? Tá vendo? É bem claro. Então isso acaba interferindo. E tem o sistema, né? Que era uma cor bem clara. Era quando começou o GIMP que eu comecei a baixar era assim, esse branco com esse azul. Então tá vendo como é que é muito claro? Então isso abre muito o seu olho e você não consegue perceber direito a cor que você está fazendo. Então é um conselho que você deixa aí sempre no mais escuro, porque fica melhor na hora de você estar criando as suas imagens aqui, tá? Fica bem melhor. Você não força tanto a vista e você consegue ter um controle aqui da imagem que você tá criando. O tema dos ícones é a mesma coisa. Os ícones são esses aqui do lado e tal. Então você tem esse color aqui, que é o que vinha com o sistema inicial. Quer dizer, vinha com o sistema inicial não, é um novo, né? Você pode ver que ele é bem colorido. Ele usa também bastante memória, mas é bem colorido. Tem esse que eu uso, sou acostumado a usar, que é o Legance. Eu acho mais fácil. Esse aqui quando o GIMP começou, eram esses menus aqui, esses íconezinhos que se usava. Então eu acostumei com eles e resolvi deixar. Tem o Symbolic, que é novo, né? Eles são novos, tá vendo? Eles são só os símbolozinhos, tá? Ele fica até mais limpinho, mais clean, mas como eu tenho já costume de usar o outro, eu costumo deixar. Esse aqui é igual, só que ele tem o contorno das linhas brancas mais claro. Repara que ele vai dar uma clareada na imagem. Tá vendo ali? Um pouquinho mais claro. Tem um simbólico invertido, que ele já é escuro. Tá vendo? Você quase não vê, né? E aqui você tem o simbólico invertido com contraste. Tá vendo? Ele aparece um pouco mais. Aí fica a seu critério aí escolher, tá? Eu uso esse elegância, que para mim é mais fácil de olhar assim e saber qual é o menuzinho que eu estou usando. Então não tem
problema. Caixa de ferramenta eu já mostrei, né? A gente já deu uma olhada. Padrões de diálogos também não precisa mexer em nada aqui, só deixar como tá, não tem nada aqui para você mexer que vai melhorar. Sistema de ajuda também não, exibição também não. Gerenciamento de janelas, também não mexe em nada aqui. Janela de imagens, também não. Aparência, título, captura, nada disso você mexe. Dispositivo de entrada. Aqui você mexe quando você vai configurar uma mesa digitalizadora, por exemplo, entendeu? Por exemplo, você clica aqui em configurar a entrada. No caso, a minha mesa não está aqui. Mas se ela tivesse aqui, eu teria que clicar aqui na mesa, verificar aqui, ó, se ele está marcando aqui tela, porque se estiver desligado, a mesa não funciona. Você tem que colocar em tela ou janela. Geralmente é em tela que você coloca. E aí você configura a tua mesa. Mas nem precisa configurar. Na hora que você ligar a mesa nele, ele já vai reconhecer. Isso aqui é para mesas antigas. Antigamente você tinha que mexer, mas agora não, nem precisa mais. Só se tiver algum erro aí e tal no teu computador ou na mesa, aí você acaba mexendo, mas não tem muita necessidade de mexer não. Geralmente ele faz isso sozinho. Fechar. Deixa eu minimizar isso tudo aqui, para não ficar meio sem espaço aqui. Janela, capturar, tá, dispositivo. E aqui você tem as pastas. Essas pastas são o seguinte: você consegue dentro do GIMP criar um pincel, tá? Então, além de ter os pincéis que tem ali, você pode criar um pincel novo, um pincel diferente. Mais pra frente eu posso até ensinar a criar um pincel. Não é uma coisa que tem a ver com fotomontagem. A gente não utiliza, a gente utiliza os pincéis que tem ali, porque a gente não pinta, né, essa imagem. A gente não faz pintura digital. A gente faz o nosso trabalho mesmo é usar as ferramentas que estão ali, então não tem necessidade de criar pincel, mas a gente pode pensar nisso mais para frente. Dentro dessa pasta aqui, C, no meu caso é a minha pasta, tá? C, user, app data, roaming, GIMP 2.10, brush. Dentro dessa pasta, eu vou guardar os pincéis. E aí, quando eu faço isso, eu criei um pincel, salvei nessa pasta. Ele vai aparecer ali nos pincéisinhos para mim. Deixa eu mostrar aqui para você. Cancelar. Eu acho que não era para eu cancelar, mas eu vejo ele depois. Então ele vai aparecer aqui nos pincéis, tá vendo? Se eu crio um pincel, ele vai aparecer aqui.